É Otávio meu nome. Olá a todos. Vamos falar um pouquinho hoje sobre renda fixa e aí especificamente sobre Tesouro Direto. Para vocês que têm acompanhado o conteúdo que eu tenho gerado nos últimos meses, vocês sabem que eu sou um grande defensor da renda variável como instrumento de acumulação de capital no longo prazo e, portanto, de chegada à situação de independência financeira. Entretanto, eu não defendo que 100% do seu patrimônio deveria estar alocado em renda variável. Eu defendo que uma parte do seu patrimônio deva estar alocada em renda fixa e uma parte em renda variável. Se você for um investidor ultra agressivo, talvez a parte que você vai alocar em renda fixa seja somente o seu fundo de emergência, entre 6 e 18 meses de despesa. E se você for um investidor mais conservador, talvez a maior parte do seu patrimônio você vá alocar em renda fixa e apenas uma pequena parte em renda variável. Mas de qualquer maneira, renda fixa deveria fazer parte do portfólio de qualquer investidor. Os inúmeros instrumentos que temos disponíveis no mercado em termos de renda fixa, eu gostaria de dizer que existem três para mim que são positivos e que são igualmente bons para o investidor, que é o Tesouro Direto, os CDBs e as letras de crédito imobiliário ou letras de crédito agrícola, as LCIs e LCAs. Hoje em dia, em termos de remuneração, se você for considerar todos os aspectos, em termos de remuneração líquida final, esses três instrumentos estão muito parecidos. Ou seja, eu não vejo problema nenhum no investidor ir para esses três instrumentos. Eu vou concentrar aqui esse vídeo em Tesouro Direto porque é um instrumento de renda fixa que eu tenho uma preferência maior por alguns motivos que eu vou colocar na sequência desse vídeo, e é o único instrumento de renda fixa que eu tenho dentro do meu patrimônio que está dentro do Brasil. É o único, a minha porção de renda fixa que está dentro do Brasil está investida em Tesouro Direto por uma questão de preferência pessoal. O Tesouro Direto nada mais é do que você emprestando dinheiro para o governo federal. O governo federal tem a necessidade de captar dinheiro, recursos no mercado financeiro, e uma das formas que o governo federal usa para fazer isso é emitir títulos para os investidores comprarem e serem remunerados. Então, um título nada mais é do que o governo federal emitindo um papel, vamos dizer, por exemplo, de R$1.000, com um vencimento pré-definido, digamos 5 anos, e com uma taxa de juros específica que pode ser pré-fixada e pós-fixada. Esse tempo do título não quer dizer que você tenha que deixar o seu recurso amarrado durante todo o tempo. Você pode, e essa é uma das características que eu vou explicar daqui a pouco, você pode vender o seu título de volta para o governo federal antes do prazo de vencimento. Então, basicamente, esse é o Tesouro Direto. É você emprestando dinheiro para o governo federal por um determinado período de tempo definido, embora haja flexibilidade em relação a isso, e com uma taxa de juros também que pode ser pré-definida ou pode ser pós-fixada. Os motivos principais pelos quais eu gosto do Tesouro Direto é, em primeiro lugar, a liquidez. Como eu mencionei antes, parte do programa do Tesouro Direto é que o governo se compromete a recomprar o título de você se você quiser vender, se você quiser realizar aquele título antes do período de vencimento. Então, se você comprar um título com uma duração de 5 anos, mas depois de 1 ano você, por algum motivo, quiser ter aquele dinheiro de volta, o governo tem a obrigação de recomprar aquele título de você, acrescido dos juros proporcionais àquele período. Então, essa é a primeira coisa que me agrada no Tesouro Direto. Existe uma liquidez bastante grande, uma liquidez praticamente total. Em segundo lugar, é um investimento de baixo risco. Você está emprestando dinheiro para o governo federal. É claro que governos também quebram e governos às vezes dão calote nos títulos. Acabou de acontecer na Argentina. Mas, dentro da circunstância econômica do Brasil neste momento, o risco é muito baixo, porque o governo federal tem sido bastante sólido em termos de contas públicas e a conjuntura macroeconômica do país ela é favorável. Então, existe um risco muito baixo e alguns analistas consideram o Tesouro Direto como o investimento de mais segurança dentro do mercado brasileiro de investimentos. E o terceiro motivo que me agrada do Tesouro Direto são as taxas. Eu sou um defensor de que as taxas de administração cobradas devem ser sempre colocadas em consideração antes de uma decisão de investimento. A taxa hoje do Tesouro Direto é 0,25% ao ano
que é cobrada pela B3, pela Bolsa de Valores, que faz a custódia dos títulos, e a grande maioria dos bancos e corretoras não cobra nada para fazer essa intermediação. Então, é um investimento que tem um custo, uma taxa de manutenção, de administração bastante reduzida, de 0,25% ao ano. O primeiro título disponível é o Tesouro Direto Selic, que, como o nome está dizendo, está 100% atrelado à taxa Selic, ou seja, ele é pós-fixado. Você não tem certeza de qual vai ser a taxa de juros que você vai ganhar, porque a taxa Selic pode variar. A taxa Selic hoje está em 5,5% ao ano. O Tesouro Selic ele é adequado para dois tipos de investidor ou para dois cenários. O primeiro é para aquele investimento de curto prazo ou para a montagem de um fundo de emergência, que você não sabe quando você vai precisar sacar. Pode ser curto prazo, pode ser longo prazo. Então, esse é o primeiro cenário. Por quê? Porque o preço de mercado do título Selic ele varia muito pouco. Então, se você precisar daquele recurso antes do vencimento do título, você sabe que o governo federal vai recomprar de você provavelmente pelo mesmo valor ou perto do mesmo valor que você vendeu. Então a sua perda ela não existe. Então nesse cenário é interessante para curto prazo ou para um fundo de emergência que você não sabe quando vai precisar. E o outro cenário que também é interessante o Tesouro Selic é num cenário de alta de taxas de juros, que não é o que está acontecendo agora. Nós estamos num cenário de baixa de taxas de juros. Mas, num cenário de alta das taxas de juros, o título Selic é interessante porque à medida que a Selic vai subindo, você vai também subindo a sua remuneração e a taxa de juros que você vai recebendo ela vai ficando cada vez maior. Então é interessante nisso, para curto prazo, fundo de emergência ou para um cenário de alta das taxas de juros. O segundo título disponível no programa Tesouro Direto é o título pré-fixado, que, como o nome está dizendo, vai te pagar uma taxa de juros pré-fixada e, portanto, fixa por todo o tempo que decorreu o seu título. Então, por exemplo, digamos que você compra um título pré-fixado com 6% de taxa de juros, você sabe que até o final do período daquele título você vai estar ganhando 6% de juros ao ano, independentemente da variação da taxa Selic ou da variação da inflação ou qualquer outro aspecto macroeconômico. O tesouro pré-fixado, ele é interessante para um momento de queda das taxas de juros, que é exatamente o que nós estamos vivendo agora. Por quê? Porque se você compra o tesouro pré-fixado com uma taxa de, digamos, novamente 6%, e ao longo dos anos a taxa Selic vai caindo, que é o que está acontecendo agora, você vai estar ganhando mais, você vai estar tendo uma taxa de remuneração maior do que o mercado está pagando. Então isso é bom em primeiro lugar, porque você vai estar fazendo uma taxa superior à taxa Selic, mas também pode ser interessante se você quiser vender esse título antes do fim do período. Se você quiser devolver esse título ao governo federal, normalmente, como o governo federal compra os títulos com o valor a mercado, num ambiente de queda de taxa de juros, esses títulos pré-fixados eles têm uma demanda maior, porque eles estão pagando uma taxa de juros superior ao que o mercado está pagando naquele momento. Então, você pode, eventualmente, até ganhar dinheiro na valorização desse título. Digamos que o título era um título de R$1.000, ao longo de um ano ou dois a taxa Selic diminuiu, daqui a pouco você consegue vender esse título por 10% a mais, 15% a mais, 20% a mais. Então você tem uma remuneração, além da taxa de juros que você ganha, você tem uma remuneração no preço do título que pode eventualmente acontecer nesse cenário de queda das taxas de juros. E o terceiro título disponível é o título IPCA+, que, como o nome diz, ele vai pagar uma remuneração atrelada ao IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor, ou basicamente a inflação, e mais um percentual de juros. Então, na verdade, esse título ele é híbrido, ele é parte pré-fixado, que é o percentual, e parte pós-fixado, que é o IPCA. O título IPCA+, é interessante num cenário de alta inflação, ou seja, num cenário onde a inflação está subindo. Se você tem dinheiro investido nesse título, o seu capital, o seu patrimônio vai ser preservado em termos de poder de compra. Ou seja, você ganha aquilo que a inflação for, mais um certo percentual de juros reais. Então, de novo, é interessante num cenário de alta de inflação, que não é o caso no momento,
mas a gente sabe que um cenário inflacionário é uma questão cíclica e pode acontecer. O último componente que você tem que considerar se você for comprar títulos é se você quer receber os juros semestralmente ou se você quer receber os juros ao final do título. Basicamente, se você está investindo para longo prazo e você não precisa daquela renda que os juros do Tesouro Direto vão gerar, é melhor você comprar com os juros no final do período, porque a sua remuneração tende a ser maior, porque você vai estar deixando o recebimento daqueles juros para o final do período, você não vai estar sacando nada, você vai estar acumulando capital, e por causa dos juros compostos e também em função do imposto de renda, que tem uma tabela progressiva ou regressiva, dependendo de como você encara, se você deixar para o final do período, você tende a ter um patrimônio maior. Agora, se você está comprando Tesouro Direto com o objetivo de gerar renda para fazer frente às suas despesas, então nesse caso é mais interessante que você opte pelo título, que pode ser o Selic, pode ser o pós-fixado ou pode ser o IPCA+, com recebimento de juros semestrais, ou seja, a cada 6 meses, aqueles juros que você contratou, você vai estar recebendo ele na sua conta corrente automaticamente. Então, depende da sua necessidade, você vai para um lado ou você vai para outro. Analisar em termos de carteira, se você gostou da ideia, você acha que Tesouro Direto é o seu instrumento de investimento em renda fixa, como é que você pode compor entre esses 3 títulos disponíveis, o Selic, o pós-fixado e o IPCA+. Na minha opinião, você deveria fazer o seu fundo de emergência ser 100% Tesouro Selic, esse é o investimento mais adequado, e tudo que passar do seu fundo de emergência que você ainda queira deixar em renda fixa, você pode fazer uma composição entre o pós-fixado e entre o IPCA+. Por quê? Porque aí você vai estar bem posicionado tanto para um ambiente de alta inflacionária, quanto para um ambiente de queda das taxas de juros, além do seu fundo de emergência, que vai estar lá na Selic, que vai te proteger num ambiente de alta das taxas de juros. Ou seja, você vai estar protegido praticamente contra qualquer cenário macroeconômico. Alta das taxas de juros, baixa das taxas de juros e ambiente inflacionário. Então, uma composição aí entre Selic, por fundo de emergência, e aí o restante disso, 50% IPCA, 50% pós-fixado, na minha opinião, é a melhor composição. Foi o vídeo sobre Tesouro Direto. Não esqueça que, em termos de investimento, todas as dicas que eu estou dando para você aqui são totalmente gratuitas e sem nenhum tipo de intenção por trás, ou seja, se você comprar Tesouro Direto, eu não vou ganhar absolutamente nada com isso. Eu não quero e eu não preciso do seu dinheiro. Eu estou aqui para dividir um pouco do conhecimento que eu tenho e para ajudar você a fazer escolhas inteligentes e mais responsáveis em termos de investimento. Valeu, obrigado!